Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E damos continuidade ao capítulo 4, Dize-me com quem andas. Vale lembrar o exemplo do bebê que aprende a caminhar, a falar, a correr, a ler e a escrever, somente com a ajuda do amor e do afeto da mãe. Carecendo deles, o bebê cresceria como um animal e não aprenderia a falar, nem a fazer nenhuma das coisas que outros humanos fazem e são instruídos a fazer. Os animais que nascem na selva e que vivem e se movem nela mostram alguns atos que lhes são peculiares. Se os mesmos animais recebem treinamento, pode-se levá-los a realizar coisas que os outros animais não realizam. Outro exemplo: há pássaros que podem pronunciar bem algumas palavras e de maneira clara, se os submetemos a um bom treinamento e os mantemos na companhia adequada. É assim que o tipo de vida sagrada que desejam levar e as aspirações que albergam na mente a respeito dessa classe de vida podem ver-se realizados, se mantém a companhia e a amizade das pessoas boas. Devem travar amizade com essas pessoas e seguir o exemplo que elas dão na vida diária. Se, pelo contrário, passam o tempo em más companhias e perambulando pelas ruas como cães vadios, estarão desperdiçando a vida. O tempo que se desperdiça é vida que se desperdiça. Se chegam a entender a força e o poder das boas amizades e a usá-las da melhor maneira possível, poderão ter todas as oportunidades para chegar a realizar grandes coisas. Todas as pessoas boas têm a particularidade de que seus pensamentos são atrativos. Suas ações são delicadas e suas ideias são boas. As boas pessoas podem ser reconhecidas por seu pensar, suas palavras e suas obras dedicadas. Eis aqui um pequeno exemplo. Se o pedaço de carvão negro é mantido nas proximidades do fogo, também começará a arder. Nesta analogia, o carvão negro constitui sua ignorância. O fogo chamejante é sua boa companhia. Ao juntarem-se ambos, aquela porção de sua ignorância, exposta aos efeitos da boa companhia, será dissipada. Pode-se argumentar que, se cada um se mantém à distância e não exerce nenhuma influência sobre este tipo de pessoas, as más companhias, é possível que termine por prejudicar a sociedade e o país. Alguém pode até sugerir que se deve acercar-se delas nessas circunstâncias, para aconselhá-las positivamente e fazer com que mudem de comportamento. O que devemos fazer é avaliar a situação e determinar até que ponto devemos nos manter afastados e sob que circunstâncias. Se existir uma fé firme em nossa própria capacidade e honradez, e a confiança de que temos a capacidade de sustentar o bem em nós, então haverá sentido em nos acercarmos de tais pessoas e colaborarmos em sua transformação. Caso contrário, se não há força suficiente em nossas convicções e qualidades, não faz sentido algum tal aproximação, pois corremos o risco de perdermos
a débil força que temos. Somente quando somos capazes de incrementar o bem em nós, tanto em qualidade como em quantidade, abrir-se-nos-á a possibilidade de mudar, até certo ponto, pessoas com qualidades negativas. Eis um pequeno exemplo. Se vocês tomam uma taça com água e procuram vendê-la por meia rúpia, moeda indiana, ninguém a irá comprar. Ao se misturar esta taça de água com 10 taças de leite, prontamente as pessoas lhes pagarão o valor de 11 taças de leite. A taça de água terá adquirido o outro valor, unicamente porque se encontra em companhia do leite, que é bom tanto qualitativa como quantitativamente. Se, pelo contrário, se mescla uma taça de leite com uma taça de água, a água não ganhará em valor, porque não há quantidade nessa companhia. Neste caso, até a taça de leite que se reuniu com a água perderá seu valor. De modo que, quando mesclam uma taça de leite comum à de água, em que ambas estão em igual proporção, o leite perde seu valor. Ser-lhes-á fácil entender, então, o que aconteceria se mesclarem 10 taças de água com uma de leite. Tudo de bom que tenha esse leite se torna perdido por completo. De maneira similar, se dentro de nosso coração e fora de nosso corpo criamos um meio que seja tão bom em ideias quanto em ações, jamais a fé e a força diminuirão em nós, nem sofrerão qualquer abalo. Uma vareta de incenso que se acenda passará a ter fogo em si. Se um fogareiro está funcionando, terá fogo. Todos eles são fogos de forças diferentes. Se tomarem um punhado de lascas de madeira e as aproximarem da vareta de incenso ou de um cigarro, pode acontecer que elas não se acendam e que até abafem a vareta e o cigarro, apagando-os. Por outro lado, se levarmos um montão de folhas de bananeira, verdes e frescas, a um incêndio no bosque, na tentativa de apagá-lo, seu contato com o fogo pode alimentá-lo, em vez de extingui-lo, tornando-as parte dele. A razão disto é que um incêndio florestal é rico em qualidade e em quantidade, e, enfim, é capaz de queimar tudo que entre em contato com ele. O fogo na vara de incenso e no cigarro carece tanto de qualidade como de quantidade, e é por isso que pode ser extinto. De modo que, se são débeis as boas qualidades em vocês, elas serão extinguidas pela pressão da má companhia. Se, ao contrário, são fortes, extinguirão todo o mal que se ponha em contato com elas. Assim sendo, vocês devem efetivamente buscar a amizade dos bons. Estarão, assim, preservando tudo de bom que há em seus corações.